Segundo Samuel, capítulo 6, verso 1. Está lá no Antigo Testamento, ainda nos primeiros livros. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu de Baalá de Judá para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, que significa brecha em Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Até aqui está bom. Versículo 9 tem uma pergunta muito importante. Pergunta de Davi, depois que tudo deu errado, ele diz: como virá a mim a arca do Senhor? Eis a pergunta da vida. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. E o povo de Israel considerava a arca o lugar onde Deus se manifestava. E o texto diz: sob a qual se invoca o nome do Senhor. Ela era levada nas guerras, era levada nas situações importantes, porque eles imaginavam Deus tem que estar junto. E assim levavam a arca. Mas essa história começa 70 anos antes, ou aproximadamente 70 anos antes desse momento. Havia uma guerra entre os filisteus e Israel. E depois de algumas perdas, eles resolveram levar a arca da aliança, imaginando que a arca serviria como um amuleto para que eles ganhassem a guerra, mas eles perderam de novo. E a arca foi tomada e levada para a terra dos filisteus. Mas isso foi um grande problema para os filisteus, porque a arca chegando lá trouxe problemas de pragas, doenças, e tentaram se livrar da arca a todo custo, e ela foi passando pelas 5 capitais dos filisteus, até que, depois de uma reunião dos sacerdotes, resolveram devolver a arca. Colocaram essa arca num carro de boi. Colocaram vacas que acabaram de ter os seus bezerros. E elas se seguiram para Israel, devolveram a arca. Esse era o sinal. Que se as vacas fossem atrás dos seus bezerros para amamentar, é porque o problema de toda a praga e todo o mal que eles estavam tendo não era da arca. Mas se elas se dirigissem para a terra de Israel, então esse era o fim do problema e devolviam a arca para eles e acabou. Bom, não é a nossa história, não vou gastar muito tempo explicando o que aconteceu na terra dos filisteus, mas é uma história fantástica. Primeiro livro de Samuel,
vocês podem ler lá pelo capítulo 6 e vão ficar assim, certamente espantados com o poder de Deus manifesto diante dos ídolos. Mas essa arca então chega e ela é depositada na casa de Aminadab. Tudo indica um sacerdote, apesar de haver dificuldades em verificar a sua ascendência, mas tudo indica que a arca foi depositada na casa de Aminadab, um levita, descendente de sacerdotes, e ali ficou guardada e passou mais de 70 anos nesse lugar. Davi assume o trono de Israel, conquista a cidade de Jerusalém. Depois de 7 anos que ele já reinava em Hebrom, ele conquista Jerusalém, faz de Jerusalém a capital de todo o país. Quando ele passa a reinar sobre todo o país, ele faz Jerusalém a capital, e a primeira coisa que vem na sua cabeça é: eu não posso governar sem ter a presença de Deus do meu lado. E ele então faz aquilo que Saul, que já havia reinado 40 anos antes, nem tinha pensado. Nem ligou para a arca que estava jogada num canto. Ou pelo menos, não digo jogada, mas desprezada num canto, na casa de Aminadab, sem uma posição nacional. Davi não. Davi diz: não, eu quero a arca aqui junto comigo. Eu não vou governar sem que Deus esteja do meu lado. E ele tem essa ideia. E ele vai então e consulta os seus generais. Nós não passamos por aqui, mas esse texto se repete no primeiro livro de Crônicas, e lá vocês veem outros detalhes, podem ver outros detalhes além desses que nós lemos, mas que eu estou aqui falando. E ele consulta o povo, e quer saber se a ideia é boa. Para saber se a ideia é de Deus, ele vai e chama, olha, todo mundo envolvido, e olha, o que vocês acham da ideia? O que vocês acham? Todo mundo achou maravilhoso, isso é de Deus. Então vamos trazer essa arca. Ele só não consultou os sacerdotes, mas ele mandou um recadinho para eles. Olha, nós vamos trazer a arca, vem aqui para ajudar. E os sacerdotes foram para ajudar esse trabalho, apesar de não terem sido consultados antes. Bem, na verdade não era responsabilidade de Davi entender os detalhes de transportar a arca de um lugar para o outro. Isso era coisa de sacerdote, por isso ele deveria ter consultado. Mas não. E os sacerdotes também, pelo jeito, não falaram nada, e tocaram o barco do jeito que Davi queria. E aí, então, no meio dessa história, o povo estava alegre perante Deus, feliz da vida. Vocês viram a quantidade de instrumentos que eles tocavam, cantavam e dançavam, e a arca ia caminhando, mas de repente, eles passam pela eira de Nacon. Eira, um lugar de se secar grãos, trigos e outros grãos, que pertencia a um homem chamado Nacon, por isso eira de Nacon. E ao passar por ali, os bois que carregavam a arca tropeçaram, e a arca provavelmente ameaçou cair. E então Uzá, um dos filhos de Abinadab, eles que conduziam o carro, segurou a arca, para que ela não caísse. E aconteceu que a ira do Senhor, como nós lemos aqui, se acendeu contra Uzá. E ele foi fulminado. Ele morreu. Deus o feriu. Como que Deus o feriu, nós não sabemos. Mas deve ser, ou deve ter sido, algum raio que caiu do céu. Porque abriu uma brecha nele. Abriu um buraco. Tanto que o lugar ficou chamado brecha, porque havia aberto, irrompera contra, como Davi diz, Deus irrompeu contra Uzá. Algo terrível aconteceu, tão grave, que Davi parou tudo. Falou: tem coisa errada aqui. E estacionou a arca na casa de Obed-edom, um outro da linhagem sacerdotal. Diz: até entender o que aconteceu, ninguém mexe nessa arca. E ali ela ficou mais alguns meses. Mas eu fico pensando, e talvez vocês tenham também pensado,
tantas vezes, como tantas vezes eu pensei, se Deus não levou em conta a boa intenção de Uzá? Que afinal de contas ele tentou fazer um favor. Imagine se a arca caísse, o que é que poderia acontecer? A Arca da Aliança tinha a tábua com os 10 mandamentos. Em alguns momentos da história teve lá a vara que floresceu de Arão, teve também um exemplar do maná. Mas, cerca de 70 anos antes, essa arca alguém abriu em Bet-Shemesh, quando voltava dos filisteus, e um monte de gente morreu só de olhar para a arca, para o que tinha dentro. Talvez Uzá tenha pensado, se cai isso aqui, morre todo mundo, cai a tampa. Enfim, eu não sei o que é que foi que passou pela cabeça de Uzá. Se foi simplesmente um ato impensado ou um ato pensado. O fato é que Deus não gostou, se irou, como o texto diz, e fulminou com esse rapaz. Bom, será que Deus não levou em conta as boas intenções? Vamos pensar em boas intenções. Tem um ditado que diz que de boas intenções... Exatamente. E se você pensar direito, boas intenções não são garantia de sucesso para nada na vida. Nada. Pensa bem, você pode ter a melhor intenção do mundo de chegar a São Paulo. Se você pegar a estrada em direção a Limeira, com toda a sua boa intenção, com toda a sua fé, você vai chegar em São Paulo? Não vai. Não tem boas intenções que resolvam isso. Se você entra numa disputa, num campeonato, se você não participar segundo as regras, não importa a sua disposição, sua boa intenção, você não vai conseguir ser vencedor. Se você tiver a melhor, se tiver boa intenção e colocar sua mão numa tomada 220, o que vai acontecer? Você vai tomar choque, mas tinha boa intenção, será que o fio não levou em conta isso? Não leva em conta. Não leva em conta. As boas intenções até elas servem para amenizar as questões de relacionamento pessoal. Quando você vê alguém fazer alguma coisa que você não gostou, puxa, mas ela tinha boas intenções. Mas o resultado é sempre o mesmo. Sempre ruim. No relacionamento com Deus, as coisas também são assim. As boas intenções, se você não sabe como é que tem que fazer corretamente, é possível até que Deus releve. A gente tem uns casos na Bíblia, né? Deus parece que fechou os olhos para algumas coisas feitas com boas intenções, mas que não era exatamente como ele queria. Mas nesse caso, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por esta falta. O problema aqui não foi de intenção. O texto de Crônicas diz, por ele ter estendido a mão à arca, como deixando claro que ele sabia que não poderia fazer isso. Algo que ele fez conscientemente, mesmo que com boas intenções, conscientemente ele fez sem que pudesse ter feito. Ele era filho de Abinadab, irmão de Eleazar. Se você for lá no texto de 70 anos atrás, e vai ver que Eleazar foi o homem, filho de Abinadab, que ficou responsável por cuidar da arca. Uzá e Aã, irmãos deles. Irmãos dele. Deveriam saber, não é? O que fazer. Como eu disse, Davi não tinha essa obrigação, mas Uzá tinha essa obrigação. Por isso a ira do Senhor não se acendeu contra Davi, que foi quem mandou trazer a arca. Mas não foi contra ele, foi contra Uzá. E eu fiquei pensando, gente do céu, será que irreverência mata? Será que irreverência as coisas do Senhor mata? E se trouxermos para os nossos dias a quantidade de irreverência que nós temos visto nos nossos dias, dentro da casa de Deus, será que mata? Vamos ver. Não há dúvida que nós
precisamos ter a presença de Deus do nosso lado. Não há dúvida que é essencial que o Senhor esteja conosco. Mas não há dúvida que a pergunta a ser feita é aquela que Davi fez depois que tudo deu errado. Como ter a presença de Deus do meu lado? Quais os cuidados que eu tenho que tomar? E nós vamos ver alguns aqui. O primeiro deles, obedecer a palavra de Deus. Gente do céu, não dá para você querer imaginar que Deus está do seu lado se você não obedece a palavra dele. Não dá para imaginar alguém que faz o que quer, do jeito que a sua cabeça manda, e achar que o Senhor está do seu lado, como um cão. Como um cão. Que o camarada vai lá, enche a cara, bebe, cai na calçada, o cachorro está ali do lado. Não é? Não. Deus pode até nunca te abandonar. E isso realmente acontece. Porém, você não pode esperar comunhão com Deus quando você vive em desobediência à palavra dele. Isso é um fato. Deus havia dado instruções e sempre dá instruções de como devemos proceder na sua casa, com respeito ao seu trabalho, à sua obra, às suas coisas, seja o que for que você faça para Deus. Há instruções para isso. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: escrevo-te essas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiquei ciente de como deve se proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Por que eu li esse texto agora aqui? Primeiro, porque ele está escrito. Está na Bíblia. Segundo, que ele está no Novo Testamento. E se alguém estava pensando em falar, mas o pastor está falando de Arca da Aliança, de templo, de tabernáculo, essas coisas, que é do Antigo Testamento, a igreja não é a mesma coisa. Está escrito que é a mesma coisa. Não em todos os detalhes, mas pelo menos nesse. Quando diz casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, onde nós estamos? Nós estamos na casa de Deus. É um problema, meus irmãos, quando nós tomamos conta das coisas e achamos que nós podemos tocar a vida de Deus, das coisas de Deus, do jeito que a gente quer. Sem os cuidados com as instruções de Deus. Eu acho melhor fazer assim, eu já tenho experiência, olha, outras igrejas estão fazendo assim, está dando certo, olha, tem uma outra coisa que estão fazendo desse jeito, nós podemos aplicar na igreja. É um problemão quando a gente pensa que sabe das coisas, sem ver o que é que Deus quer e como Ele quer que seja feito. Olha o que eles fizeram. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram a arca da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Foi assim que eles transportaram a arca. Agora veja o que é que Deus tinha dito. Como é que tinha que fazer? Vamos ver algumas coisas. Primeira coisa, eles tinham que se santificar e buscar a Deus antes de tirar a arca do lugar. Para carregar a arca, os sacerdotes precisavam de uma semana de purificação. Precisavam lavar-se com água limpa, misturada na cinza do altar. Não era de qualquer jeito. Tanto que depois que o nó aconteceu, Davi, olha o texto que fala aqui em Crônicas. Davi chamou os sacerdotes Sadoc e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel, Abinadab, e lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levaste a primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos, segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca da casa a arca do Senhor, a casa de Israel. Então veja que depois que o nó aconteceu, ele foi ver. Aí foi verificar o que tinha que ser feito e descobriu. Nós começamos mal. Não houve o tempo de purificação, não houve o modo correto de carregar a arca. Por quê?
Porque Deus também disse que a arca tinha que ser transportada nos ombros dos levitas, e não em carro de boi. Ela tinha que ser transportada com varões no ombro dos levitas, e não era de qualquer levita. Tinha que ser dos coatitas. Quem eram os coatitas? Filhos de Coate, filho de Arão. Arão tinha um filho chamado Coate, tinha 3 filhos, um deles chamado Coate, e os descendentes de Coate eram os únicos que poderiam carregar a arca. Não era nem qualquer levita que podia fazer isso. Só para que não digam que eu estou falando qualquer coisa, Números capítulo 7 diz: disse o Senhor a Moisés, recebe-os deles e serão destinados ao serviço da tenda da congregação, falando dos coatitas, e os darás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros de boi e deu aos levitas 2 carros de boi, 4 bois, deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, o outro filho, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas, olha o mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo estava no santuário, que deveriam levar aos ombros. Nem ganharam os carros de boi, porque não era para fazer isso. Depois que tudo aconteceu, olha o que diz Davi: os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Então vemos aí o segundo grave erro. Mas há mais. Terceiro, a arca não poderia ser vista. Os coatitas, para carregar a arca, antes tinham que entrar de costas no Santo dos Santos e cobrir a arca várias vezes, com várias coberturas. A Bíblia diz cada uma delas, do que era, que tipo de tecido e tudo mais, tipo de pele, para que ela não fosse vista. Quando ela estava bem coberta, aí eles podiam virar de frente para carregar. Números capítulo 4, esse é o serviço de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir do arraial, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhes meterão os varais. Veja, tudo coberto, para não ser vista. Temos aí o quarto erro. Quinto, ela não poderia ser tocada. Números capítulo 4, versículo 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-los, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. Até dito o que vai acontecer se tocar. Não tocarão para que não morram. São essas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Uzá ignorou todas essas coisas. Tocar na arca foi só a última, mas ele ignorou todas as outras. Meus irmãos, isso não aconteceu com Uzá apenas. Isso acontece hoje, dentro da casa de Deus. Tocamos as coisas muitas vezes como nós achamos que tem que ser. E a igreja tem que engolir, porque a gente está fazendo isso aí de graça, está fazendo voluntariamente. Não é voluntário. Trabalho no reino não é um trabalho voluntário. É um chamado de Deus. É diferente. Voluntariado é outra coisa. Quando você serve a Deus, você está exercendo o chamado de Deus, obedecendo ao chamado e exercendo o seu ministério, o que é muito diferente. Para fazer isso, temos que fazer de acordo com aquilo que Deus quer que seja feito e não do jeitinho que a gente dá. Voluntariado você faz quando dá, a hora que dá, do jeito que dá. Mas trabalho no reino não é assim. Alguns fazem isso por ignorância, e aí eu tenho que dizer, você tem que vir na escola bíblica estudar. Estudar em casa, fazer seminário, aprender. Depois não falar, olha, eu fiz isso porque eu não sabia. A palavra de Deus tem que ser estudada, aprendida e obedecida.
E aos desobedientes, que também é outro tipo, né? Sabe, mas prefere desobedecer, saiba que isso precisa de humildade, arrependimento, para se voltar a fazer as coisas como Deus quer. Deus é longânimo, tem paciência. Veja que não foi na hora, né? Não foi na hora, não foi no tapa, não foi na primeira vez. Deus tem paciência, mas uma hora ela acaba. Se você quer Deus do seu lado, a primeira coisa é obedeça a palavra de Deus. Amém? Segundo, não menospreze a santidade das coisas de Deus, de tudo que se refere a Deus. Não podemos menosprezar que as coisas de Deus são santas. Elas não são iguais às do mundo. E nós não podemos tratar as coisas de Deus como tratamos as coisas do mundo, ou como o mundo trata as coisas de Deus. Porque é diferente, é uma outra história. Como diz aquele ditado profundo, profundo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Coisas de Deus têm que ser tratadas com a santidade que Deus exige. Que a presença de Deus exige. Não é de qualquer jeito. Veja que não foi só uma questão de desconsiderar a palavra ou de desobedecer a palavra de usar. Ele fez pior do que isso. Ele copiou o que o mundo faz. Quem é que carregou a arca no carro de boi? Foram os filisteus. Talvez você tenha pensado, olha, quando ela chegou aqui, chegou o carro de boi. Ninguém morreu por causa disso. Ninguém morreu. Colocou lá, morreu uns lá porque olharam para a arca, mas não era pelo carro de boi. Pelo contrário, né? O carro de boi veio cheio de ouro, veio um monte de presente aí e fez do mesmo jeito. Deu certo para quem é do mundo, mas não dá certo para quem é de Deus. O mundo está perdido, não faz parte dos filhos. Mas os filhos têm que agir como filhos. E têm que agir como o conhecimento da santidade que Deus exige. Os filisteus fizeram ao devolver a arca, mas esse não era um procedimento que podia ser feito. 70 anos atrás os filisteus fizeram assim e eles acharam que podia fazer do mesmo jeito. Enfiar coisas do mundo dentro da igreja é um grande problema. A cultura mundana não pode assumir lugar no nosso meio. As coisas do mundo não podem prevalecer as coisas de Deus. Não há dúvida que a igreja tem muita coisa do mundo. Tem banco, por exemplo, que é do mundo, e a gente senta nele. Não é um problema. O problema é a cultura mundana. Nós temos um teclado, temos uma bateria, temos um monte de coisa, tem um microfone. O mundo também usa isso. Não é esse o caso. Estou falando da cultura mundana direcionando as coisas na casa de Deus. Isso tem invadido as igrejas. Tem tomado conta de muitas igrejas. Muitos cultos têm sido conduzidos como shows evangélicos. Músicas que são cantadas que não nos aproximam de forma alguma de Deus. Tem até uma letra, fala alguma coisa de Deus, às vezes menciona alguma frase bíblica, mas ela não nos leva a uma presença de Deus e quase prestam culto a nós mesmos. Corremos o risco de trocar a unção de Deus pelas luzes de fumaça, as luzes coloridas, as danças e tudo mais que a gente tem visto por aí. Sem contar nos problemas de cultuar-se a si mesmo, de achar que somos deuses, ou quase isso, e que merecemos tanto, e que Deus é o nosso serviçal. Mas, como muitos pensam hoje, o mais importante é a festa. Tendo festa, está todo mundo feliz, está tudo bem. E então, Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo o seu empenho em cânticos, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com alaúdes, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos e com trombetas. E aqui eu misturei todos os instrumentos que Crônicas e Samuel mencionam. O esforço em juntar gente foi grande, a alegria era genuína, não há dúvida,
parecia que estava todo mundo contente, menos Deus. E esse é o risco, de todo mundo estar contente, mas o motivo da nossa alegria não estar. Como aconteceu com a igreja de Laodiceia, que se reunia, mas deixava o Senhor do lado de fora. E ele continuava batendo, deixa entrar. Se abrir, eu entro, fico com vocês aí. E se reuniam prestando um culto, supostamente a um Jesus que não estava presente dentro da igreja. Porque não era como ele queria. Deus não está aqui para engolir o que nós fazemos do jeito que queremos. Ele deu as instruções. Se você quer Deus do seu lado, primeiro tem que alegrar. Leve as coisas santas como coisas santas. Amém? Desculpa. E em terceiro lugar, para a gente terminar, cultive o temor às coisas de Deus. Mas um problema que aconteceu nesse fato. Não menospreze o temor. Veja, estendeu-os a mão a arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Veja, esse é um problema que nós precisamos pensar e eludir com cuidado. A arca ficou 70 anos na casa deles. É muito provável, para não dizer certo, que quando Uzá nasceu, a arca já estava lá. Porque quando ela foi levada, ela foi colocada nas mãos do irmão mais velho para cuidar. Ou eles eram muito crianças, Uzá e Aiô, ou nem tinham nascido. É possível que eles tenham nascido depois. Mas seja como for, eles cresceram com a arca dentro de casa. Coberta, sem dúvida, mas cresceram com ela dentro de casa. Podemos imaginar eles correndo em volta, brincando. Não era um templo, era uma casa, em algum cômodo a arca estava. E aquilo se tornou natural. Vira paisagem. E se acostumaram com a presença da arca, a presença de Deus. E começaram a tratar com descaso, porque eu estou imaginando, porque é claro que é o comum do ser humano. Às vezes nós recebemos coisas que nos causam impacto, mas no dia seguinte já não tem mais impacto. No dia seguinte já torna coisa natural, vira paisagem, vira coisa nossa. E às vezes nós estamos na casa de Deus e tratamos a casa de Deus como coisa nossa. E tratamos os instrumentos e as coisas da casa de Deus como se fosse coisa nossa. E como coisa nossa, nós podemos fazer o que quiser. Se é coisa nossa, na minha casa eu ando do jeito que eu quero. De calção, de pijama, sem camisa. Minha casa. Na minha casa, se eu quero jogar um negócio fora, eu jogo fora. Se eu quero dar para alguém, eu dou para alguém. Se eu quero levar para outro lugar, eu levo para outro lugar. E corremos o risco e vemos isso. Tratamos muitas vezes, eu vejo muitos casos que a gente trata como se fosse eu. Vai no banheiro, risca a porta. Cola chiclete embaixo do banco. De uma igreja. Leva a coisa embora. Se a gente fizesse uma campanha para todo mundo devolver o que levou embora, a gente construiu outro salão para guardar. Vai panela, vai guarda-chuva, vai... o que mais? Alguém me ajuda aí com as coisas que vai, Valdir? Vai cabo de som, vai pilha de relógio. Mas não estou brincando. E nem estou falando de outra igreja. Irmão, isso aqui tem dono. Me desculpa eu falar isso aqui. Deus é de Deus. Não é porque você deu o seu dízimo, a sua oferta para comprar essas coisas, isso aqui é seu. Não. Isso é obra de Deus. Isso é casa de Deus. Isso é coisa de Deus. Não pode perder o temor, tratar como qualquer coisa.
E assim nós fazemos às vezes com o culto. O pastor Márcio falou aqui sobre esse revezamento. Né? Se o culto é uma reunião caseira, uma reunião de família, então hoje dá para ir, eu estou com vontade, hoje não dá, hoje tem jogo, eu posso ficar no estacionamento assistindo o jogo até terminar o jogo, agora que terminar, mesmo que o culto já tenha começado, eu entro depois, alguns minutos depois, não tem problema, porque o jogo estava lá esperando para terminar e eu posso chegar atrasado, e eu posso vir o dia que eu quero, e se eu venho de manhã não venho à noite, e se eu venho hoje eu não venho no domingo que vem, e se eu venho numa ceia eu não venho na outra. Eu posso, porque é uma reunião de família, reunião de amigos. É um clube onde eu escolho o que eu quero fazer. Não é. Deixa eu decepcionar você. É culto a Deus. Não é uma farra. Não é um compromisso de domingo. É apenas um culto a Deus, que deveria ser, como foi dito no início do culto, motivo de exultação e alegria. Está chegando a hora para eu ir à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não podemos nos acostumar com isso. Não podemos tratar as coisas como se fosse nossa. Não são. Negociar com Deus. Negociar dízimo, oferta. Dá uma acertadinha aqui. Hoje não dá, vou dar depois. Não. O dízimo é de Deus. Santo ao Senhor. Não tem negócio com isso. A modernidade trouxe para o meio evangélico um desrespeito quase que absoluto. É muito comum você estar aqui pregando e tem que sair para ir no banheiro. Claro que se é uma emergência, né? Ninguém vai contra as emergências. Mas sai, vai tomar água lá fora na hora do louvor, volta. É comum, por exemplo, na segunda parte do louvor, a gente encontrar lá um caminhão de gente batendo papo lá fora. Culto a Deus está correndo. Não é? Não é um jogo de futebol que, quando chega lá pelos 35 minutos do segundo tempo, o estádio abre os portões e quem quiser ir embora mais cedo, vai mais cedo. Vai a turma do VUP, né? Que vai embora. Não. Está correndo, eu acho. Meus irmãos, aí eu fico pensando naquela pergunta que eu fiz no início. Será que reverência mata? E eu fiquei pensando nisso mesmo. Será que reverência mata? Porque se matasse, talvez a gente não tivesse num culto, mas num velório. Celebrando um enterro a cada domingo. Por quê? Porque cada vez que o celular toca e você olha, enquanto o louvor está correndo, a palavra de Deus está sendo pregada, cada vez que acende a luz do WhatsApp, você vai olhar e responde, ou que você dá uma passadinha pelo Facebook no meio do culto, ou que você fica conversando um papo furado com o vizinho, um raio estaria caindo na cabeça de alguém. E a gente terminaria o culto lamentando as mortes. Ou não? Mas reverência mata-se. O que acontece é que ela não mata na hora. Como não matou na hora Uzá. Nós vimos 6 erros que ele cometeu até que passasse pela eira de Nacon. A eira, como eu disse, é um lugar de secar grãos e, portanto, é um lugar muito limpo. Não tem buraco, não tem pedra. É um lugar preparado. A eira não é lugar de boi tropeçar. Para começar, boi tem 4 patas. Para tropeçar não é brinquedo. E ainda tropeçar num lugar onde não tem como tropeçar. Mas é na hora que o boi tropeça que você age por impulso. Que você age segundo aquilo que você age sempre. Segundo o modo que você está acostumado. Quando você age sem pensar, normalmente é a ação que você está acostumado a fazer.
Quando de repente você fala um palavrão, de repente escapou. Não escapou. É o que normalmente sai. Então no impulso sai aquilo. Agimos por impulso no momento da pressão, que você não tem muito tempo para pensar. E ele agiu irreverentemente quando não tinha tempo para pensar. Ele viu o negócio tombando, o negócio não, a arca, né? O carro de boi e a arca com a possibilidade de cair, e ele vai e põe a mão. Porque a irreverência era a naturalidade. E foi provado pelas coisas todas que foram feitas. Então Deus não é sem paciência. Pelo contrário. Deus não age com impulso. Deus é longânimo. Mas vai chegar a hora em que todos nós vamos passar pela eira de Nacon. Lugar de limpeza. Lugar onde se separa a palha do trigo. E nessa hora você será testado. Por isso tome cuidado. Porque Deus também se cansa. Ah, não é possível. Não. Isaías capítulo 1. Ele diz assim: vossas festas de lua nova, vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Deus cansa. E do que ele está falando? Das solenidades. Daquilo que supostamente estavam fazendo para o próprio Deus. Dos cultos que nós oferecemos a Deus. Meus irmãos, Deus é longânimo, não podemos esquecer disso. Então não podemos sair daqui hoje dizendo assim, olha, onde é a eira de Nacon aqui que... Não. Mas vai chegar a hora. E você precisa cuidar disso. Deus dá tempo de arrependimento, de cuidado. Deus dá tempo. E hoje é o tempo. Você precisa olhar como é que você tem conduzido as coisas do Senhor na sua vida. Você tem que pensar no revezamento que foi falado aqui no início. Culto a Deus, não é opcional. Não tem opção, hoje eu vou, hoje eu não vou. Eu não tenho opção. Como trata, como reverencia, como guarda a santidade, como obedece. Feche seus olhos. Eu não sei, eu não estou aqui acusando ninguém, mas estou aqui falando daquilo que é visto, fácil de ser observado. Não precisa nenhuma revelação do céu. Prepare-se para passar pela eira de Nacon, porque nós vamos passar. E queremos sair vitoriosos dela.